Gente, boa tarde, tudo bem? Como o Rony disse, meu nome é Tatiane. Muito obrigada pela presença de vocês aqui nessa mesa. Queria também agradecer ao Instituto Morelos Salles pelo convite e pela realização. O nome dessa mesa é Corpo Aberto. E ela vai contar com a Uira, que é uma artista que nasceu em Santarém, no Pará, em 1991. Ela é bióloga, mestre em ecologia, artista visual e educadora. Ela foi destaque da 34ª Bienal de São Paulo e da Bienal Manifesta 14. Foi vencedora do Prêmio Pipa, em 2022, do Sim à Igualdade Racial, em 2023, e do Prêmio Foco, em 2023. Essa mesa também conta com a presença e participação do Ayrton Heráclito. O Ayrton nasceu em Macaúbas. Ele é Ogã Sorratim do Jeje-Marie, artista, professor e curador. Possui doutorado em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo e mestrado em Artes Visuais pela Universidade Federal da Bahia. Apresentou a exposição Iorubaiano no Museu de Arte do Rio de Janeiro, em 2021, e também na Pinacoteca, e participa da atual edição da Bienal de São Paulo, que é a 35ª edição. Só um ajustezinho, Macaúbas fica na Bahia. Tinha esquecido de falar isso. Vou explicar um pouquinho para vocês de como vai funcionar a mesa. A gente tem 20 minutos para cada um dos participantes, para eles apresentarem. Depois, eu vou fazer algumas perguntas, mas já vai estar aberto para vocês fazerem perguntas. Tem um rapaz ali, de azul, que vai coletar essas perguntas. Então, quando for surgindo as perguntas, já podem procurar ele, que ele vai coletando. A ideia é que esse debate seja como uma conversa. Então, não se sintam constrangidos, receosos de fazer essas questões. É isso, muito obrigada. Agora, quem vai falar é o Ayrton Heráclito. Boa noite, obrigado pelo convite ao Instituto, à revista, né, essa revista incrível, que eu tenho vários fascículos, venho acompanhando todo o trabalho de vocês. Saudar aqui também essa mesa, que duas pessoas que eu amo, né, duas pessoas incríveis assim que eu admiro e que já tive importantes contatos, assim. Então é uma honra estar aqui com Tati e com Yura. O tema da mesa é bastante provocativo, porque ele fala dessa questão. Obrigado. Essa questão do corpo aberto, né? A dimensão, né, de um corpo aberto. E boa parte da minha produção artística, né, pensa na expansão do corpo, né, num sentido de pensar o corpo e colocar o corpo em práticas de expansão, sobretudo das suas percepções, né? Então, libertar o corpo apenas desse poder, né, da racionalidade, né, da mente, do pensamento, etc. Então, eu venho me dedicando a criar situações, criar acontecimentos, né, em que um corpo possa, né, ser afetado em suas diferentes percepções, né. Eu, por exemplo, tenho debatido, trazido sempre uma questão, né, que, como sou professor também e como eu sou artista, e essas duas dimensões também se interrelacionam, né? E também sou um iniciado no candomblé, né? Eu sou um ogã, né? Um ogã é um cargo religioso, né, que a gente não incorpora, né? A gente não incorpora, a gente não entra em transe,
Mas então a gente não pode fazer filhos. Então, só as pessoas que incorporam, né, pelo menos na tradição do Brasil, sobretudo do Jeje, do Queto, né, as pessoas que só podem ter os filhos, né, fazer os iaôs, as pessoas que incorporam, né, que são as Ialorixás e os Babalorixás. Então, esses que fazem os iaôs, esses que fazem a cabeça, né, esses que raspam, que fazem todo o processo da iniciação, que tem a condição e que tem o direito de fazer isso. Nós, né, os ogãs e a correspondência dos ogãs às equedes, nós também nascemos com já pais também, mas nós somos pais criadores, né? Nós estamos acompanhando, né, acompanhando o iaô, educando o iaô, contribuindo, né, para que esse iaô, essa criança que está renascendo para o axé, ela seja bem acompanhada, etc. Então, eu tenho muitos filhos também, né? São os filhos pequenos, né? Eu sou padrinho de muita gente, então isso é mas eu não posso ter filhos espirituais e também não posso ter filhos biológicos, porque eu acredito no amor homoafetivo, então é incompatível, né? E sempre acreditei também que eu me realizo plenamente como um pai criador, né? Então, tudo isso também para dizer, né, que nessa contramão, dentro desse universo aí, né, da espiritualidade, a gente tem que fechar o corpo, né? O movimento é outro. Os processos, por exemplo, de terapêuticos, né, são processos para proteção do corpo. E proteger o corpo é você fechar o corpo. Um corpo aberto é um corpo, né, aberto a tudo, né? As coisas positivas, mas também as coisas negativas. Então a gente desenvolveu, né, toda uma tecnologia de cuidado, né, que gera os processos terapêuticos de cura, né? Então todas as tecnologias de cuidado de cura. Eu trouxe algumas imagens aqui que eu vou apresentar para vocês, para contar também um pouco como é que eu comecei a pensar essas tecnologias de cuidado de cura, e também para pensar a questão de uma educação, né, que seja além do didático, né, uma educação, uma forma de transmissão que também possa gerar processos de iniciação, né? Então, eu sempre, como professor, como pai criador, né, sempre acreditei muito mais na iniciação do que da metodologia, da didática, né, nessas tecnologias que são mais privilegiam, né, de certa forma, a disciplina, uma tradição de pensamento racional, né, que a gente está mais familiarizados devido aos processos todos, né, coloniais que impuseram, de certa forma, esse tipo de educação para todos nós. Mas eu me considero um deseducador, né? Eu sou um professor que deseduca, porque a nossa tradição ainda é uma tradição muito consolidada, né? E os processos de descolonização, né, que há um bom tempo a gente vem lutando, né, para que eles aconteçam, esse processo, são contínuos, né? São contínuos e a gente precisa o tempo todo estar trabalhando nessa desconstrução. Eu trouxe esse slide, deixa eu ver se eu consigo passar.
iorubaiano, cosmopercepção e ritualidade de um corpo cultural afrodiaspórico, né? Que essa ideia de um corpo cultural foi um conceito, né, que perpassa um pouco boa parte da minha produção quando eu deixei de pintar, de esculpir, né, e me entreguei, de certa forma, à vida, né, porque foi quando eu comecei a trabalhar com materiais orgânicos, materiais vivos, processos vivos, né. Então, nesse percurso, eu acabei criando, né, esse conceito. Então, eu vou o primeiro slide, deixa eu ver, aqui? Para onde? Para cá? Em uma entrevista, só são 2 textinhos. Em uma entrevista que eu concedi para a curadora Ana Maria Maia, né, ela me pergunta sobre o que é iorubaiano, né? E iorubaiano é justamente, né, essa relação, né, essa fusão entre a cultura baiana e a cultura iorubá, né, que foi extremamente marcante nos processos de formação, né, nos meus processos de formação, né. Então, o iorubaiano é resultado de uma reunião dinâmica, transatlântica, de culturas que se atravessaram. É uma nova sociedade da diáspora preta na Bahia, constituída a partir dos saberes, muitos dos quais transmitidos pela oralidade. Um professor meio guru meu, chamado Félix Onidirê, ele fala na iorubaianidade, né, como fenômeno fundante para a consolidação de uma identidade afrocultural na América. O professor Félix Onidirê, ele é nigeriano, né, ele é um dos frutos da Universidade de Ilé-Ifé, uma das mais importantes universidades da Nigéria, que vai colocar a cultura iorubá como uma matriz importante para a formação universitária, né? É uma universidade recente, ela foi fundada na década de 70, no período da Revolução, pós-Revolução, e o professor Onidirê, ele fez ele faz muitas conexões entre a Nigéria e a Bahia. E, a partir daí, eu comecei a estudar iorubá de uma forma mais formal, com um dos discípulos dele, que é o Dami Lari, e comecei também a ter contato, né, com essa ideia, né, da iorubaianidade, que a gente vive, mas o Félix ele que inaugura esse conceito. Um outro comentário para falar também sobre essa questão do corpo cultural afrodiaspórico, né? Ana Maria me perguntou como você chegou pesquisa sobre os materiais orgânicos que compõem o corpo cultural afro-baiano ou afrodiaspórico, tal qual atualmente prefere chamar. Quando eu falo do açúcar, eu escolhi 3 materiais, inicialmente, para pensar esse corpo. O açúcar, o óleo de palma, o azeite de dendê e a carne seca, né, a carne de charque. Então, eu falo um pouco sobre eles. Quando eu falo do açúcar, por mais que eu esteja falando das questões coloniais, de uma paisagem que contextualizou a violência da escravização dos africanos, estou me referindo também à divindade Exu. A cachaça que esse Deus gosta de tomar energiza seu movimento e a sua comunicação. Quando eu utilizo em minhas obras a carne de charque, estou acionando uma polifonia de sentidos dentro dos saberes das culturas afro-brasileiras. Estou me referindo a uma energia que está associada à divindade Ogum, que come feijoada,
como esse tipo de carne. O azeite de dendê remete os fluidos vitais de um corpo, o sangue, o sêmen e a saliva, que permitem viver, se multiplicar e se comunicar. Os materiais orgânicos são extensões do que é vivo na natureza e nos permite pensar a temporalidade em uma perspectiva circular e multidimensional. E aí, recentemente, como o Tati colocou, né, eu fui convidado, né, o curador Marcelo Campos e a Amanda Monan e a Ana Maria Maia, para pensar um pouco a minha produção de 40 anos, praticamente, de arte, né, que eu comecei na Bahia, na década de 90, né, e desde a década de 80, na verdade, né, mas na década de 90 comecei a organizar essas questões, e aí 60 obras, né, foram apresentadas em uma exposição, né, que não era retrospectiva, porque não tinha a totalidade das minhas obras todas, mas tinha um recorte, né, que pensava essa questão desse corpo afrodiaspórico. Aqui umas fotos da exposição. Agora... Eu estou tendo dificuldade de controlar. Deixa eu passar aqui. Ok. Não vai dar para falar tudo, né? Mas esse é um trabalho que encerra e que começa também, inaugura e, ao mesmo tempo, encerra, né? Encerra porque ele, em si, eu acho que ele compreende todas as questões que fazem, né, que performatizam essa relação com os arquivos coloniais, sobretudo os arquivos da escravização, né? Esse trabalho se chama Segredos Internos, e ele fala justamente de um momento em que existe a crise do regime colonial, né, a decadência dos engenhos de açúcar, e a entrada, justamente, da máquina mercante, né, da nova ordem, né, burguesa, através da abertura dos portos. É um trabalho muito conceitual, ele tem muitas referências históricas, ele traz essa ideia desse momento, né, esse momento que, de certa forma, funciona, né, não como uma paisagem, mas contextualiza, né, essa violência da escravização, né? Então, é nessa paisagem, né, que se configura essa ideia desse corpo cultural. Então, eu comecei a fazer diferentes trabalhos sobre esse tema, sobre o açúcar, né? E esse trabalho é um trabalho também que encerra e inaugura, ao mesmo tempo, as questões. É um trabalho da década os primeiros esboços da década de 90. É um trabalho que denuncia e que registra, ao mesmo tempo, toda a violência colonial, né? São blocos de rapadura dentro de resina, com marcas de senhores engenhos, as mesmas marcas que usavam para marcar os seus cativos, seus escravos. Faz parte dessa construção, desse contexto, os documentos da escravização, né? No caso, as cartas de alforria. Diferente da professora Renata, que falou aqui anteriormente, eu tenho uma necessidade de fabular, né? De criar uma imagem, de criar um retrato,
né, dessas pessoas que foram completamente apagadas, né, essas pessoas não com o desejo de fazer um retrato realista, né, mas assim é importante que a gente tenha, né, uma configuração, né, que as pessoas tenham uma dimensão, né, do que foi o, o crime da escravização, né, dos africanos, né, que todos nós somos vítimas, né. Então, eu comecei a desenhar sobre essas cartas de alforria. É um arquivo infinito, um arquivo gigantesco. Eu poderia levar a vida inteira desenhando, não acaba, né? É um trabalho incrível que a Universidade Feira de Santana, né, da Bahia, ela conseguiu escanear, digitalizar todos os documentos desses de alforria e as documentações em relação à escravização do recôncavo, né? E aí eu comecei a ter acesso a esses documentos e comecei a ler, né? Porque são cartas de liberdade, mas, ao mesmo tempo, são documentos que denunciam uma violência extremada. Ayrson, o seu tempo está chegando ao fim, e aí eu queria tomar a liberdade de fazer uma pergunta. Sim. Porque você falou do corpo afrodiaspórico, e esse conceito está muito ligado ao candomblé. Queria saber se você pode contar para a gente o que é o corpo dentro do candomblé Jeje-Marie, que é o qual você participa. O corpo não é só, né, não é só um corpo físico, né? Não é só, mas também é um corpo, né, espiritual. Eles não são separados, né? Tanto que quando o alimento, que é o maior presente que está dentro das oferendas, né, que são feitas para conexões com esse mundo. Esse mundo sagrado nos alimenta, né, nos nutre o nosso corpo físico, mas também o nosso corpo espiritual. Então, é um corpo extremamente, né, amplo nesse sentido, né? E é um corpo que não se acaba, né? É um corpo porque nós acreditamos na ancestralidade, né, no ancestral, né? Então, e o ancestral, em alguns momentos, ele volta, né? Ele volta porque o ancestral não sei se eu lhe respondi. Isso. Sim, isso me respondeu. Eu vou ter que passar a palavra ao Ira, Tá. porque a gente já teve 20 minutos. Mas aí a gente retoma também pontos que você acha fundamental no momento que a gente abrir as perguntas. O Ira, por Ok. favor. Boa tarde, todo mundo. Estou muito feliz de estar aqui agora, nesse momento, com todo mundo que aqui está, em especial com Tati, com quem começamos, né, um bom diálogo de articulação de mundos. E Ayrson, desde aquele peixe bom em Salvador. Então, assim, é muito bom estar ao lado de referências suas, pessoas que admira e que, né, tanto compartilham coisas importantes. E eu vou mudar a apresentação, mas enquanto isso, eu queria dizer que a gente, para somar, né, nessa roda agora,
Enquanto indígenas artistas, estamos pelos mundos, num tempo que nunca existiu, tendo a arte como instrumento para comunicar coisas importantes, as culturas, as cosmovisões, mas também convidando esse mundo do tempo do hoje para diálogos que nunca existiram, de verdade. Convidando para um papo muito importante, que não é só oportuno, mas é também desafio de todos e todas, o de olhar para o até aqui com muita verdade, com muita dignidade e com muito respeito. Dignidade e respeito é o que falta para que a gente chegue a um outro lugar, talvez desse outro mundo que a gente deseja. Dignidade e respeito aos povos que aqui já estavam, aos povos que ainda vivem condições que podem ser outras, de diálogos que podem sim construir outros rumos, dentro de um país que ainda se orgulha da sua matriz colonial, que por se orgulhar não reconhece e por não reconhecer não repara. Então estamos nesse mundo hoje dizendo, gente, bora entrar nessa roda aqui e bora conversar mesmo, sabe? Tenho certeza que tem um monte de coisa a dizer, tal qual nós. E falo a partir de um contexto indígena de diáspora. E a diáspora indígena em Brasil, dentro desse lugar, tão inventado como o que já vou mencionar melhor, é uma realidade muito profunda, muito antiga e muito necessária também para o debate presente em minha arte. Obrigado. Vai funcionar. Foi. Eu falo desse lugar, a Amazônia no singular, esse lugar prístino, exótico, selvagem, né? De forma prática, ainda perguntam a gente se, ao invés de cachorro, criamos onça. E há comunidades e há mundos das Amazônias que criam, mas nós somos mais que um. Lugar esse, imaginário esse, que criado durante esses 5 séculos a partir da ilusão, do preconceito e do ego, de peregrinos, missionários, comerciantes, colonos, europeus, partindo desse princípio ainda tão profundo em sociedade da branquitude, que criou não só a Amazônia como outro, mas nós, pessoas, como outro. A partir de uma cartografia do outro, estratégia antiga e muito inteligente da colônia para subjugar, escravizar e explorar. E ainda hoje limitar.
Habito Manaus, essa que é também uma Amazônia, que é também retrato de uma urbanidade, uma cidade, do mundo cosmopolita. Esse lugar que é industrial, é no meio da Amazônia Central, onde cantam pássaros e motor ao mesmo tempo. Num lugar de naturezas que se misturam, sem muito a gente conseguir dizer o que é cada coisa. Um lugar no Amazonas, onde moro e onde transito, tal qual também aldeias e comunidades da beira do rio, dentro da floresta, em interações com povos, comunidades, trabalhando com educação e arte. E aprendendo muito sobre mobilização social. Aqui há toda uma sociedade. Vila Nova do Amanã, comunidade pequena, que tem como mote de vida: nós é pouco, mas é paulada. São um mesmo, resolvem tudo. Lugar onde se cresce em contato com muitos mundos para além dos humanos, de muitas vidas, tais quais aquelas apontadas pelo meu aluno, que tudo é pato, lá no fundo. Tudo que é preto é pato. Há contatos, por natureza, múltiplos, diversos, com outras criaturas, sem precisar ter humano e na frente o não humano. É um trabalho de arte e educação, de formação em teatro, dança, música e artes visuais, para pensar o corpo, para pensar a autonomia desse corpo, para pensar a autoestima desse corpo, para criar a arte como desculpa para trabalhar e fortalecer, na verdade, a autonomia e a independência de juventudes, sobretudo de matriz indígena e negra, que têm autoestima e historicamente destruídas, né? Que acham que suas vozes não são tão importantes, porque a TV chega a esse lugar desde a década de 60, essas comunidades, e diz que o sucesso só está aqui em São Paulo. Dizemos, os sucessos estão em todos os lados. Vocês têm direito a tudo, mas esse lugar aqui é o seu. E ele é muito bom para relembrar, a partir desse lugar, que é também periferia, né? Deslocada dos centros, sem direitos civis essenciais, como educação e saúde, invisibilizadas, de que suas vozes são importantes, com bunda no chão, se olhando um ano inteiro em oficinas, trabalhando arte, conversando. Mais de 200 alunas e alunos por todo o estado do Amazonas. A gente gosta de criar arte com o que tem, que o que tem não é lantejoula, nem seda. O que tem é semente, é folha, é galho, é cola, é resina. Com o que tem a materialidade dali e também a imaterialidade. Histórias que a colônia disse que não serviam, que não eram tão importantes, dos anciãos, que guardam memória, que guardam passado, futuro, que guardam essa grande espiral que é viver. E aí contamos isso também. Que toda história, quando contada, ganha uma geração a mais. E no final do ano contam em teatro tudo que aprenderam. Eu costumo dizer agora com vocês, nem me procurem, vocês já sabem. A gente já passou o ano todinho, vocês já botaram a mão na massa, então agora contem. Vocês conseguem criar uma cenografia, uma sonorização, trazendo os sons, as histórias, as materialidades, os desejos, os sonhos, tudo daqui. Esse é um trabalho que fazemos lá, que faço articulando lideranças comunitárias, famílias desses lugares das beiras dos rios. E essa é uma foto de um espetáculo ao final do ano, com essa turmada toda, que são 3 dias de muita festa, histórias e histórias,
que a gente conseguiu reunir durante 4 anos em 3 publicações, um livro, Fala Beiradão, um outro livro, O Conta Beiradão, e uma coleção de material pedagógico para professoras. Estão disponíveis para download, educadores, artistas, pesquisadores aqui interessados podem baixar, depois eu posso passar o link. Gosto de contar histórias com gente junto, porque é bom, né? É melhor. E tendo corpo dentro da arte visual como suporte. Porque tem gente que conta história pintando, tem gente que conta história em música, tem gente que conta história... Muitas formas, né? Eu gosto de pintar o corpo, de trazer outras criaturas, convidá-las a estarem juntas para todo mundo contar junto uma história. E gosto de contar histórias de muitas naturezas, essas, das violências naturalizadas contra vidas, criaturas diversas, desde humanidades, não humanidades, a floresta, cruzando a partir de metáforas, histórias que lembrem que esses mundos não estão tão distantes assim, que as naturezas, ora de violências, intercruzadas entre esses mundos, também habitam com belezas e potências, que relação tem uma floresta com uma favela? Muitas. Fotoperformance, essa linguagem dessa performance para a câmera, tendo corpo interagindo a uma paisagem. Paisagem não modificada, paisagem que está ali, existe, afeta, é afetada. E ensaios com a rua, pois a rua me interessa. O lugar nosso, 3 quadras da minha casa, é um lugar que é de minha gente também. Em 1000 Quase Mortos, apresento a situação das águas na cidade de Manaus, lembrando as águas como essa entidade que tudo atravessa, tudo conecta e tudo reflete. Essa série entende as águas como esse reflexo do tempo do hoje, de que sociedade é essa, mas não deseja mostrar só a coisa, a desgraça. O que digo com essa imagem, por exemplo, é parem de olhar para o lixo. Tem muito bicho, tem muita planta, tem planta de remédio, planta de alimento nessas margens, tem gente nas margens dessas águas, como a casa que habitei 25 anos da minha vida, palafitas nas margens de mais de 200 mil, dentro da desgraça vida. Em A Última Floresta, em Terra Pelada, há desmatamento, o desmatamento da floresta, e um paralelo com a destruição e o desmatamento das juventudes dentro das periferias, cruzando esses mundos de vidas como as árvores e as casas nas periferias que moram tão perto, se conectam como as raízes do chão, das árvores, e a vizinha que pede um açúcar pela janela da outra. Se protegem, habitam em coletivo e, por ser coletivo fortes, ameaçadas por um Estado, ora fazenda, fazendeiros, ora pela polícia, lugares de desesperança plantada. E assim estas séries vão contando histórias dessas naturezas invisibilizadas enquanto projeto do Estado, e também naturezas de vida, naturezas que chamam não de estranhas, mas de ancestral. Em A Flora d'Água, as plantas que vão dormir quando o rio as cobre, 5 meses, hibernam como os animais. Parece a gente que precisa de retiro quando o negócio está pegando. Tem uma amiga que, quando está estressada, ela vai dormir. Parece essas milhares de plantas dos igapós.
esse ecossistema da Amazônia. Em fogo da série elementar, não o fogo da destruição, mas esse que está aqui dentro da gente, que nos mantém vivos enquanto animais, que mantém a vida viva no planeta. Em lama, uma pergunta, um desafio, até que ponto a diferença pode criar o encontro delas. E a lama é isso, o abraço da água e da terra. Lama é um desafio para a gente, não mais entender diferença, transformar a diferença em violência, mas a partir desse olhar com dignidade e respeito, entender que é com a diferença que a gente cria um mundo lama. Em Rio Negro, a história, a demarcação do direito ao mistério desse rio, que é o rio mais preto, de água preta do mundo, que os cientistas amam colocar robôs lá embaixo e depois eles somem. Para descobrir, num mundo que a gente sabe que descobrir leva ao extrativismo, à destruição, à extinção. Esse rio, nesse mundo, e há muito tempo antes desse mundo, diz: deixa o meu mistério aqui. Em Amata se come, dessa floresta que não precisa de iFood, ela produz o seu próprio alimento, ela embaralha esse pensamento modernizante, colonial, que separa de um lado a morte e do outro a vida, dessa floresta que come de si mesma, há um ciclo ancestral onde vida e morte dependem um do outro. Em apossemática, os bichos que dizem não me coma, sou perigosa. Em Tajá, a lembrança dessa planta tão importante nas portas para proteção. Queria apresentar brevemente, se ainda houver tempo. A gente tem 3 minutos. Perfeito. Então, vamos usar esse tempo, 3 minutos. Recentemente tenho me interessado em olhar, por ver tantas paisagens de morte e destruição, eu, a partir de quem habito, ou de onde esse mundo me interseccionou no mundo, ou me colocou, venho perguntando como que ressurge a vida? Porque ela está o tempo todo voltando. E aí uma série de trabalhos vem surgindo em diferentes linguagens para tentar propor um convite a um debate do que, não uma resposta, mas um debate sobre como ressurge a vida. O primeiro deles é a performance ponto final, ponto seguido, que é um trabalho que se iniciou em Innsbruck, onde recentemente a Ailson também esteve, né, com exposição no mesmo lugar, inclusive no Constral. Em Innsbruck, comecei esse trabalho, que é um plantio de terra para ativar esta terra que está apertadinha ali debaixo do cimento. Pelo mundo, então, venho plantando essas raízes em diálogo sempre com monumentos coloniais, em Portugal, em Itália, num castelo de Rivoli, em outros mundos, para lembrar em Kosovo, aqui em São Paulo, plantando estas raízes, para lembrar da terra, dessa ressurgência da terra que basta quebrar um pedacinho de cimento, a terra volta. Em águas, venho costumando lembrar que as águas, elas mesmo cobertas pelos rios, elas estão vivas, que não se mata a água. A água tem memória de alagamento. Pode parecer que cobriu, que porque não vemos, dizemos não existir. A humanidade, né? Ô, Ira, eu vou ter que te perfeito. interromper. Gente, é uma tarefa não grata, porém... Tudo bem. Olha, agora a gente começa o momento de perguntas.
O rapaz de moletom azul está ali, então podem fazer as perguntas. Também vai ter um microfone, né, rodando. Eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta para a Uira. Tem um texto da Naine Terena, e aí tem uma biografia sua, Uira, que eu achei muito interessante e queria que você comentasse para a gente o que significa... Oh, meu Deus do céu, é tanta coisa que eu escrevi que eu me perco às vezes, sabia? A artista utiliza elementos orgânicos e o próprio corpo como suporte, encarnando a árvore que anda. Eu queria saber sobre a árvore que anda. É a minha madrinha. Ela chama Pachilbinha. É uma palmeira que tem tronco, tem as raízes para fora da terra. Vocês, eu acho que já viram, algumas pessoas já podem ter visto. É um tronco como se fossem muletas para fora da terra. Esta árvore, ela é diferente do que imaginamos sobre o mundo das plantas, de modo geral, ou do que fomos ensinadas a imaginar sobre o mundo das plantas, de que estão paradas. Ela anda. Se nenhuma planta no mundo está parada, porque troca com a terra, a água, nutrientes, troca com os bichos, os presentes que dão em alimento, as polinizações, em dispersões, troca com o ar, os gases, troca com o céu, está em contato com todo esse ecossistema, essas ecologias, mudando folhas, mudando frutos, mudando flores, se movimentam, e muito, né? Costumamos utilizar um termo que é um termo que, para se referir a pessoas que estão muito doentes, o termo vegetativo, né? Vegetando, que é muito parada, quase de vez parada. E esse termo ele deriva desta palavra, da vegetal, que expressa um entendimento global sobre plantas como organismos parados. Bom, a gente já sabe, por nossas experiências na vida, lembrando desses movimentos que citei, que nenhuma planta está parada. A Pachilbinha, minha madrinha, ela é um pouco mais ousada, ela anda, porque ela diz, então se vocês acham que eu não ando que eu não me movimento porque eu não ando, ela diz, eu ando. E anda com patas, quase patas. Tati, no meio de uma trilha, veio dali, no mato, subiu um morrinho, está aqui a Pachilbinha. Onde está isso? E aí Tati vê a Pachilbinha e diz, que planta bonita, e, né? Olha as caules, as folhas dela, muito interessante. Isso hoje é... Que dia hoje? É 25 de novembro de 2023. Ano que vem, a Tati vem pela mesma trilha, e 23 de novembro do ano que vem, e vem atrás da planta que ela gostou tanto. Mas ela não vai estar mais aqui. Ela vai estar em 20 metros ao redor dela. É a mesma planta que se move atrás do que ela precisa, de mais água, de mais sol, de mais nutrientes. Cruzando a vida e a história dessas plantas, o entendimento sobre elas, o local de limitação ao qual elas são postas, me parece muito a história de minhas amigas, de minha família, dos povos indígenas, dos povos pretos, negros, dos corpos femininos, onde uma humanidade diz, é melhor que vocês sejam só isso. Uma humanidade macha, cisgênera e branca, que diz, como diz para a Pachilbinha, uma planta, diz para o meu corpo, os nossos corpos, fiquem parados, não se mexam, vocês só são uma planta.
E a Pachubinha, eu gosto de lembrá-la como madrinha, porque ela se move para trás do que ela quer, do que ela precisa. Não importa o que pensam sobre ela, não importa o local onde elas foram alocadas, né? Ela rompe o pensamento, o imaginário colonial sobre a vida. Então, a Pachubinha é assim. Eu gosto de se lembrar como afilhada dela, com muito respeito, peço bênção e tudo. É isso. Obrigada, Uira, pela resposta. Vamos todo mundo atrás de conhecer a Pachubinha, que eu já me apaixonei pela planta. Agora a gente tem uma pergunta para vocês dois, que é: como pensar na dicotomia do corpo fechado, a recepção involuntária, como pensar tanto essa dualidade, né, do corpo fechado e aberto, porque a Ayrton também traz isso na fala dele, né? Então, como pensar essa dicotomia do corpo fechado e também a recepção involuntária e a busca pelo novo e o desconhecido? Como fechar sem se isolar? Para mim? Pois é. Esse é o equilíbrio, né? É o equilíbrio. Porque você tem que se fechar de coisas, né, que te adoeça, né, que te prejudique. Você tem que... O corpo é o principal templo. Então, o templo ele precisa ser cuidado, né? Precisa ser cuidado. Por isso que a gente se banha, a importância do banho, da higiene, né? E da alimentação, né? Sem o alimento, esse corpo não vive, né? E é interessante porque dentro desse corpo tem o Deus. E o Deus, ou os deuses, né, são representações da natureza, né? É a natureza, na verdade, não é a representação, é a natureza, né? Então, no nosso corpo nós temos água, nós temos, né, temos ar, né, temos todos os elementos da natureza. E esses elementos da natureza precisam ser respeitados, porque eles são sagrados. Por isso que pensar essa questão da proteção desse corpo, porque esse corpo é a morada, né, da natureza, né, isso é fundamental. Isso foi uma herança iorubana e afro-brasileira, também processada pelas dinâmicas afro-brasileiras, afro-indígenas, né? Então, toda essa dimensão que o corpo é sagrado, que o corpo precisa ser protegido, precisa ser alimentado. E o alimento, o que é o alimento para nós, né? O alimento é o maior presente que a natureza nos dá, né? Nos oferece. E é por isso que quando a gente vai fazer os ebós, né, as oferendas, os rituais, a gente devolve o alimento para a natureza, né? Então, essa ideia de um corpo que, ao mesmo tempo, precisa ser fechado, porque ele precisa estar forte, ele precisa proteger, ele precisa crescer, ele precisa ter o quê? Sobretudo, a sua cabeça, né, fortificada, né, para que você possa, inclusive, experimentar outras coisas, né, ter contato com outras coisas, né. A ideia do corpo aberto no sentido negativo é aquele corpo que ele é vulnerável, né, a todas as trocas, né, todas as possibilidades de interações, né? Então, por isso que a gente fala. Mas o corpo fechado também é o corpo da experiência, né? Por isso que a gente tem que fechar o corpo, né? Tem que dar comida para a cabeça, né? Tem que fortificar o espiritual, tem que alimentar o espiritual, porque não existe essa dicotomia entre físico e espiritual, é uma coisa só, é um corpo só. Mas é por isso que a gente
tem que estar forte para a gente se lançar na experiência, né? E aí se lançar no corpo aberto, né, na experiência. Mas é toda uma filosofia, todo um conhecimento muito delicado, né? Por exemplo, por isso que existem todas essas tecnologias, né, que envolvem banhos, que envolvem, né, terapêuticas, limpezas, práticas, rituais, né, justamente para que essa energia, né, desse corpo, né, fique protegido e fique forte, né? Você quer ir lá falar? Por gentileza, teria como voltar ao PPT? Por gentileza, eu queria mostrar uma imagem para tentar exemplificar visualmente uma resposta. Seria a partir daquele mesmo, talvez passando um pouquinho, por gentileza. Antes, eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta para você. Uira, qual dos seus sonhos você mais quer... qual dos seus sonhos você mais quer ver vivo hoje em dia? E como esse sonho se relaciona com a sua pesquisa e a sua arte em andamento, sua produção em arte? Por gentileza. Obrigada, Tati. Tem como passar novamente, por favor? Passa. Ai, tudo bem. Perfeito. Perfeito. Tudo bem. Bom, eu acho que, assim, as coisas que acredito de partilhas, de heranças coletivas também, parte dos mundos que vivo, são muito parecidos ao pensar o corpo aberto e o corpo fechado, com o que a Aisson trouxe, reconhecendo a importância das duas experiências e de todas as que se conectam a elas, de que tudo é importante, né? De que é tão importante a experiência da interação com o ao redor, quanto também a experiência do resguardo, né? Eu sou orientada pelo Kuman, que me acompanha, quando vou pelos mundos, a ser benzida e isso é um instrumento de proteção, né? Para que a gente consiga dialogar com tantas coisas, e tempos, e espaços, e energias, de uma forma boa, nesse fluxo entre diálogo e também silêncio, para outros diálogos acontecerem. Então, no fim, todos os diálogos são importantes, né? E importantes para a caminhada, assim. Perfeito. Gentileza, mais um. Aqui, né? O corpo, esse corpo, quando eu falo do benzimento, é porque tem que ser mesmo, porque senão não se joga na rua para fazer para relembrar-se de um corpo semente, né? Um corpo, por gentileza, próximo. Um corpo que conta a história de plantas que crescem sobre os asfaltos, dessas experiências da rua mesmo, dessas entidades, plantas que tanto veem, tanto ouvem, e germinam, e enraizam, e escalam, e se agregam, e se espalham, e perfuram, e florescem, e frutificam, e andam no ritmo ancestral, no processo, tudo de novo. Quando eu penso em sonho, Tati, eu penso nessa imagem, que foi uma das mais difíceis para criar.
não sei se é possível representar o infinito, mas nessa imagem, queria lembrar que depois do fruto, tudo de novo acontece. Sempre foi assim em nossas vidas. Sempre foi assim nas trocas, na continuação do movimento, na repetição do ato, do ciclo, para a gente. Então, quando eu penso em sonho, eu penso em transformação e movimento, né? Em teimosia. E um dos meus sonhos maiores, quando eu encontro pessoas, como nesse lugar aqui, é da gente realmente conseguir bater um papo bom a partir das diferenças. Obrigada, Ira. Ailson, tem uma pergunta para você. Em Queto, ele fala: Ori nos orienta, cuidado e observação. Trabalhar mais internamente. Você acredita... Agora a pergunta: você acredita na fusão psicológica e biológica dessa espiritualidade? Difícil essa pergunta. Se eu acredito... A questão é que a questão psicológica e fisiológica e biológica da espiritualidade. A questão, um caminho que eu possa responder, tentar responder, é que existe muitas concepções de mundo, né? Muitas concepções, muitas dimensões de mundo, né? E o Ocidente, eu acho que o Ocidente ele transformou essa experiência, né, do invisível, né, numa dimensão, né, muito centrada na questão cerebral. E o que foge a esse cerebral, né, que aí eu acho que permeia essa ideia do psicológico, né, do que é o psicológico, da dimensão psicológica, psíquica, que não dá conta, né? Tipo assim, essa tradição ocidental não dá conta para pensar outras experiências. É por isso que muitas tentativas ocidentais, né, de compreensão dessa dimensão, acho que ficaram muito fragilizadas. Eu estou me referindo a um texto do Bastide, que ele fala sobre o transe, o sonho, né, e a loucura, né? Ele tenta fazer uma conexão, uma relação entre esses mundos que não são os mundos que fogem, né, que passam, né? O transe, o Ocidente, acho que nunca entendeu, compreendeu absolutamente o transe. E aí, muitas coisas que se relacionavam a outras dimensões se associaram a questões, né, do psíquico, né, e de todas as teorias que foram criadas a partir de Freud para compreender esse lado psíquico. E eu acho que a mesma leitura também, né, a gente pode levar também para essa ideia do fisiológico, né, que ela fala, né? Biológico, que passa pelo fisiológico, né? Então, eu acho que existem dois mundos, né? Existem muitos mundos, né? Muitos mundos. Muitas dimensões distintas, compreensões distintas do que é ciência, né? O que é certeza, o que é verdade. Né? E a minha pesquisa mesmo é toda... Aí eu vou aproveitar para mostrar alguma coisa minha também, porque eu me perdi no horário, gente.
Eu pensei que eu podia falar muito. Mas se puder mostrar meu PPC, meu PPC. Enquanto eu PTT. arrumo, porque eu sei que tem um tempinho, vou fazer agora uma pergunta mais fácil, que é a seguinte. A Ayrson tem uma performance de 1989 chamada Crepúsculo do Ritmo. E eu queria saber a diferença entre o pensamento sobre o corpo nessa performance e a carne, que foi feita no Sesc Pompeia durante a exposição conjunta da Marina Abramovic com artistas brasileiros, incluindo o Ayrson. A transmutação da carne, né? Aquela performance lá do início da carreira, né? Eu comecei fazendo performance em Salvador e eu sempre fui muito apaixonado pela ideia não só da performance, da arte ao vivo, mas também da fotografia e do filme, né? Eu deixei de pintar para fazer isso, né? E performance e instalação, para mim, é uma coisa só. Assim, eu acho que essa dimensão, né, que o corpo não tá em um lugar nenhum. O corpo está num espaço. Então, como o corpo vai passando aí, gente, que são as fotos lá no final desse negócio. Pode passar. Então, naquela época, Paty, pode passar. São as fotos que eu tenho lá do lago, né, que foi as fotos do Senegal, as pesquisas que eu fiz na África. Então, naquela época, era um corpo que também estava se experimentando, se expandindo, né? E estava completamente aberto no sentido que não tinha fechado, porque eu não tinha a compreensão. Ótimo, deixa aqui. Eu não tinha a compreensão que eu vou ter do corpo, né? Depois do meu corpo. Então, nessa performance, eu me embriaguei com a minha companheira na época. Nós tomamos uma garrafa de vodka em 15 minutos. E aí a gente apresentou a bebedeira, né, como uma ação. E aí foi eu não bebia nem ela. E aí depois entrava 2 enfermeiros em público, aplicava glicose na veia dos 2. Para a gente, né? Foi um escândalo. Aí vinha alguém com uns baldes, uma coisa bem escatológica, a gente vomitava, porque realmente o corpo estava completamente enlouquecido. Até que, depois da glicose, que a gente fica todo sedado, assim, alguém com um buquê de rosas oferece para a gente e coloca a gente num táxi e a gente sai do espaço da performance e a gente vai para casa. Então, naquela época, realmente, eu não tinha. E eu fiquei dormindo, vendo a janela, assim, porque eu não bebia. E eu e ela ficamos os 2 num quarto, não tinha ninguém no apartamento, só a gente, bêbados, completamente bêbados, assim. Mas foi uma experiência também de transe, né? O trabalho da carne, da transmutação da carne, já é uma outra dimensão, já é a aplicação justamente de uma compreensão do corpo, né? Não só física, mas uma compreensão de estados do corpo, que também não é só o estado alterado mediante a utilização de entorpecentes, de alteradores de consciência, mas o estado, a própria experiência do transe, né? Que também não é o transe de quando, né, o seu Deus, né, se mostra, né, para os outros, no corpo, no seu corpo. No meu corpo, não, porque eu não tenho essa potência, né? Eu tenho a potência de cuidar desse corpo que mostra o Deus que está dentro dele, que é uma coisa que as pessoas confundem também, né? No candomblé, o corpo, o Deus, né, a incorporação não é uma coisa que baixou o santo, né? Que as pessoas falam, não baixa o santo. O Deus está dentro, né? Quando você faz o santo, é quando você vai fazer o quê? Todo o preparativo para tirar essa catarata, né? Para que a luz interna possa aparecer e o seu corpo se transformar em uma transparência, né, absurda, porque é a morada do Deus. O Deus mora no corpo,
né? Então, na transmutação da carne, já tinha essa dimensão, né? Um exercício, né, de terceiro olho, que a gente criava um duto, né, um duto de energia, né? E esse duto de energia, né, irradiava, né, criava uma espécie de uma descarga energética que se relacionava com outras, porque eram 50 pessoas fazendo isso, né? E isso criava uma potência antirracismo, antiviolência, né? De cura, né? De terapêutica para a memória, né? A memória da escravização, para a dor, em relação às consequências, né? Dessa as consequências atuais, né, dessa história toda, né? Então era uma bomba assim energética, né, que a gente acredita, porque eu acredito também, não só eu acredito, muita gente acredita, né, que isso pode irradiar, isso pode sair e se infiltrar energeticamente nas tessituras, né? E chega, a gente acredita que chega na Cracolândia. Essa ciência da Terra, né? E é uma série que chama História do Futuro, né? E que fala justamente desses saberes, né? Desses saberes que são pré-coloniais, etc. Nessa árvore, né, existe um ancestral sepultado. Tem uma prática que se cava, né? E é mais ou menos ali naquela pontinha ali do meio, né? É onde foi sepultado há uns 100 anos atrás, dentro desse baobá, um ancestral, o corpo de um ancestral. E ele está vivo, né, porque esse baobá, o embudeiro, vive mais, atravessa, né, 8 séculos. Né? Então, as pessoas das comunidades próximas vão conversar com esse ancestral que está na árvore, né? Então, os batizados, os casamentos, né, tudo, e vão conversar, né? E eu tive aí, né, fiz essa fotografia, tem um filme também, né? E eu fiz, né, uma saudação também, uma ritualidade associada a Nanã, que também está associada à ideia do baobá,
né, Nanamburucu, que é uma divindade importantíssima, tanto no Jejumari como no Nagô, no Queto, né? E é isso. Não vou falar mais não, porque vamos ver mais perguntas. Gente, muito obrigada. Tem uma pergunta, como é que eu faço essa escolha, hein? Meu Deus do céu. As duas de uma vez e a gente encerra. Enquanto isso, eu vou fazer um merchan aqui. Tem uma matéria sobre o Ayrson na Piauí, que chama Artista Sacerdote, e também o protagonismo dos artistas indígenas. Tem uma matéria na revista Piauí chamada O Levante. Então, são 2 materiais que podem auxiliar a gente a entender melhor. Hanna, por favor. Olá, boa tarde para todos. Eu queria fazer uma pergunta, inicialmente, para o professor Ayrson, e falar também da importância do trabalho dele no campo da videoperformance, né? Eu tive a oportunidade de iniciar minha carreira na curadoria, apresentando o trabalho do Sacudimento na sala de vídeo do MASP, no Ciclo de Histórias Afroatlânticas. Foi a minha estreia também pensar e elaborar como esse trabalho também dialogava com o lugar onde ele aconteceu e aonde ele seria exibido, né? E, posteriormente, eu acho que os nossos caminhos, de alguma maneira, estão se encontrando com fartura, e fico feliz por isso. Tive também a oportunidade de acompanhar o Sacudimento na exposição na Pinacoteca de São Paulo, né? E um processo que revelou também para os meus colegas e, obviamente, para mim, que não tinha a dimensão do que era a realização de um sacudimento, qual é a potência dele dentro do espaço onde ele acontece. E eu me recordo, anteriormente, quando o sacudimento foi exibido na sala de vídeo do MASP, que alguns colegas do atendimento me falaram que havia uma sensação de limpeza acontecendo dentro da sala de vídeo. E como era um som que repercutia no piso térreo, as pessoas entravam e ficavam imersas naquele sacudimento. E quando eu assisti e acompanhei o sacudimento na Pinacoteca, era exatamente essa relação que eu tive a oportunidade de ver e perceber e sentir. Então, primeiro, agradecer por esses vários encontros, mas também perguntar sobre essa relação da materialidade do vídeo para uma ação como um sacudimento. Como é que essa articulação e essa materialidade ela potencializa ou ela traz outros ritmos e outras intenções para o seu trabalho? Obrigado, Ana. Eu fico muito feliz. Vamos ver a segunda pergunta, porque aí você responde. Boa noite a todos. Eu sou Luara. A minha pergunta é bem rapidinha, eu acho que casa um pouco com o que a Hanna trouxe. Eu acabei escrevendo, então vou ler para resumir. Então, existe uma dimensão estética, né, tanto no trabalho do Ayrson quanto no trabalho da Uyará, que transcende o campo da visualidade. Então, eu queria um pouco entender, numa perspectiva de processo, como o trabalho de vocês constrói imagem transitando entre o visível e o invisível. Quer começar? Aí, vamos começar com você, porque tem 2 perguntas. Tá. Aí a gente finaliza com a Luísa. Tá bom. Hanna, muito obrigada pela pergunta, né? Eu fico muito feliz, né? Fiquei muito feliz na época, porque eu acho que foi no Pará que aquele trabalho foi mostrado. Primeiro ele foi mostrado na Bienal de Veneza, e no Senegal, logicamente, em Portugal, na Bienal de Veneza, e depois ele foi apresentado no Pará e aqui, em São Paulo, no MASP, né?
Eu fiquei muito feliz, porque também foi aquele momento que a gente estava pensando o projeto de Histórias Afroatlânticas, né? E foi antes, né? Foi antes, assim, porque quando eu entro como curador, eu não participo de exposição, né? Então eu deixo bem claro, assim. Então foi antes e fico feliz. Eu tenho uma relação com a fotografia e com o vídeo muito complexa, né? Eu encontrei a fotografia e o vídeo, né, quando eu deixei de pintar, na verdade, né? Eu comecei como pintor, mas naquela época, na década de 80, para mim seguir, né, que todo mundo estava pintando, eu falei, vou parar de pintar. Posso pintar, mas porque senão eu não consigo avançar, né? E ninguém conhecia performance, ninguém conhecia instalações, né? Obras mais orgânicas, as coisas todas. Então, a minha vida sempre foi marcada por posições políticas também, éticas, estéticas e políticas. Então, eu parei de pintar. Então, eu encontrei na fotografia e no vídeo, né, uma possibilidade de ampliar, não só de registrar, mas ampliar o espaço e a temporalidade dos meus rituais, né? Então, a fotografia e o vídeo, né, começaram a agir como devires rituais, né? Possibilidade, né, da fotografia agir como um devir do ritual, né? Um devir não só com o registro, né? Para dar uma. Além disso, eu também, por estar, né, dentro do sagrado, eu tive também que criar também toda uma estrutura, né, de como falar do sagrado sem devassar o sagrado, né? Porque eu não queria fazer muitas vezes o que os antropólogos faziam, né? Os etnólogos, né? Os antropólogos visuais, né? Que invadem e registram coisas que não podem ser registradas, né? Por exemplo, uma iniciação de santo. Nem tudo, né? Aí eu combinando com a pergunta da nossa querida, nem tudo, né? Nem toda imagem é para ser partilhada, né, no espetáculo, né, da contemporaneidade, né? Tem imagens que são específicas para serem partilhadas dentro de um universo muito restrito, né? E aí, Ohana teve o privilégio de ver, né, uma parte, por exemplo, da performance do ritual do sacudimento, que no vídeo, quando eu fiz em Goré, na Casa dos Escravos, na Casa da Torre, na Bahia, a gente optou não mostrar, né? Então, é sempre uma ponta de iceberg, né, a produção do trabalho, né? Existe todo o trabalho anterior e o trabalho posterior, que envolve resguardo, preparação, etc. Fazer aquela performance Bori me consome 3 a 4 meses de preparo, não é só preparo físico, é preparo de trabalho, né, de ritualidades. Então, o que aparece na obra é o que pode aparecer, né? Então, isso é importante colocar, porque esse é uma outra forma fundante no meu trabalho, que é esse respeito ao que não pode ser mostrado. Não sei se eu já respondi as 2 perguntas, eu vou passar para a minha querida aqui, porque a gente já está avançando o tempo. Luara, obrigada pela pergunta, que a gente fica aqui ouvindo a Irson falando sobre imagem e fica lembrando de contatos, e lembrei de contato de anteontem em Espírito Santo com a Cachel Vitorina, a gente estava conversando, tendo um papo muito bom, assim como o de ontem, com uma cientista que estuda efeitos da crise climática, né? É muito bom falar assim com essas perspectivas de mundo, interagir com essas subjetividades. E a gente está falando sobre isso, né? Sobre imagem, sobre o poder que a imagem tem, né? A gente, dessa coisa que,
como a gente bem brincou nesse encontro com estudantes lá na UFS, dessa coisa que te pega e fica contigo, às vezes, por mais tempo que muita coisa, né? Não à toa, existem pessoas que viram alguém há 10 anos e o rosto ficou ali. Não sabe o nome, não sabe onde, não sabe como foi, não sabe nem se gostou ou não, mas lembra. E pensando nessa imagem, então, a imagem por si, pela dimensão tão profunda que ela pode alcançar-nos em espírito, em imaginário, ela exige muita responsabilidade, né? Como a Ayrson diz, aquelas que vêm a esse lugar, né, do espetáculo da contemporaneidade, aquelas que se mostram e aquelas que não em todos, né, os mundos. Quando eu depois de 6 anos na academia, que fiquei construindo também imagens em gráficos, equações sobre a vida, interpretando fenômenos naturais, contando histórias naturais, fenômenos ecológicos, a partir de imagens que é percebido, que é sabido, que pouquíssima gente tem acesso, pensando em artigos científicos, com o devido respeito a esse lugar do mundo, de entendimento do mundo a partir dessa ciência moderna, acadêmica, e também com críticas a esse tipo de abordagem, pelo menos as que trouxe ao meu momento, no momento que diz, eu preciso, se amo a floresta, se é dever nosso tê-la viva, né? Contar imagens, através de imagens, através da arte, essa coisa que faz sentir antes de saber, né? Que vai pelo caminho do espírito, do coração, não necessariamente pela razão, por fórmulas e equações. Então, criar imagens para além da visualidade para convite, para um convite para que esta imagem chegue aos olhos, aos espíritos das pessoas, para que a gente possa sentir. Isso, naturalmente, e uso esse advérbio com muita intenção, perpassa também a trazer estas naturezas naturalizadas, dessas violências que, transformadas em paisagem, se transformaram em natureza, né? Então, é isso. Criar imagens, para mim, é criar imagens que muitas vezes nunca existiram, né? Pelo menos nesse mundo que entendo como caminho para falar coisas importantes da arte. Gente, chegou o momento, infelizmente acabou, mas queria agradecer vocês pela presença, pelas perguntas. Vamos celebrar esse encontro agora, também aí fora. Eu acho que, como eu, vocês devem também ter anotado várias coisas, né, que, enfim, que nos afetam na fala da Uira e na fala do Ayrson. Muito obrigado novamente ao IMS, ao Rony, que foi quem possibilitou esse encontro. E é isso. Até mais.